Ei, vem cá. Talvez você não esteja passando por um momento financeiro muito bom na sua vida. Não sei como é que está o seu momento financeiro, né? A gente acorda cedo, vai trabalhar, trabalha bastante, né? E por algum descuido, às vezes a gente se pega endividado. E eu venho do mercado financeiro, né? Atuo aí há praticamente 20 anos, né, nesse mercado. E eu aprendi algumas coisas, né, lidando com clientes dentro de instituições financeiras. Eu trabalhei em grandes bancos e eu via, né, claramente como que o dinheiro se movimenta na mão das pessoas. E uma pequena parte conseguia lidar bem com o dinheiro, fazia ele sobrar e conseguia colocar esse dinheiro para trabalhar. A maior parte das pessoas ficavam trabalhando pelo dinheiro e se perdiam justamente no cuidado desse dinheiro que eles obtinham trabalhando. E é sobre essas pessoas, né, que eu quero falar. Se você é alguém que não tem dinheiro sobrando guardado, esse vídeo é para você. Eu entendi, né, que falar de dinheiro, falar de finanças é algo assim que exige um vocabulário específico, falar de cálculos, né, de fórmulas matemáticas. Isso tudo não é o principal. O principal é como você se relaciona com o dinheiro. E eu entendi isso, né, ao longo desses 20 anos, né, também atendendo vários casais, pessoas, empreendedores, no tema da educação financeira. E ao longo desse tempo, eu desenvolvi um método muito simples, direto ao ponto, com uma linguagem totalmente acessível. E eu constituí então 10 passos para ajudar todas as pessoas, independente do nível de instrução, independente da situação que está passando, 10 passos simples para que as pessoas pudessem seguir, aplicar isso no seu dia a dia e então poder transformar a sua relação com o dinheiro. E, né, eu quero mostrar para você rapidinho aqui, né, um pedaço desse, né, artefato que foi criado aí para ajudar as pessoas, tá? Esse método eu coloquei num e-book. Esse e-book chama Método Virada Financeira. Os 10 passos para organizar a sua vida e sair das dívidas. E aí, né, mostrando aqui para vocês então, né, o que que tem nesse material. Aqui tem algumas informações, né? Você vai conhecer um pouquinho da minha jornada, da minha trajetória e por que que faz sentido eu estar sendo, nesse momento, por meio desse e-book, o seu instrutor financeiro. Esses são os itens, né, tratados aí no e-book, né? A gente tem uma introdução, depois a gente vai para a explicação do método virada financeira, né? Um método muito sugestivo. Depois a gente vai para os 10 passos importantes, né? Então você vai entender que é muito importante encarar a sua realidade financeira, olhar para a sua situação atual e reconhecer ela. Tem técnicas descritas, né, no livro para você, no e-book para você fazer isso. Depois você precisa listar as suas dívidas, né? Mas listar não é só colocar a dívida e falar, nossa. E por que que, né, agora é um bom momento para a gente falar de dinheiro e falar de virada financeira, né? Ao longo dos últimos anos aí, recentes, a inflação, ela corroeu o poder de compra, né, do nosso dinheiro. O real ficou enfraquecido. Hoje você precisa de mais reais para comprar coisas que você já estava acostumado, né, com um valor, né, simbólico ali. Hoje você vai precisar de mais, né, mais desse dinheiro para poder fazer as mesmas coisas que você fazia há 4, 5 anos atrás. A taxa de juros também, ela está bem alta. Isso faz com que o acesso ao dinheiro diminua. Por quê? Porque comprar dinheiro está caro. Comprar dinheiro? O que é comprar dinheiro? É quando você precisa emprestar. Quando você não tem dinheiro suficiente para comprar qualquer coisa e você, né, empresta dinheiro do banco, faz um crédito, compra no carnê, né? Então, tudo isso é uma maneira de você comprar dinheiro. E quando você compra, você paga mais caro pelo dinheiro, né?
E, né, tem ainda a questão justamente aí de utilizar o cartão de crédito como um extensor, uma extensão do dinheiro que está faltando. Então, esse cartão muitas vezes ele leva as pessoas assim literalmente para o buraco, né? Por quê? Porque você está contando com uma coisa que não existe, né? Esse dinheiro você não tem, mas você está utilizando ele sem ter ele, né? Então isso com certeza vai impactar no seu resultado. E, né, uma pesquisa recente aqui do Serasa, ela aponta que mais de 70 milhões de brasileiros estão endividados. A pessoa na situação de endividamento, ela sente dificuldade de honrar os seus compromissos. E, inclusive, a situação ela é agravada por quê? Porque a pessoa endividada, ela tem os compromissos normais, né? Pagar uma conta de luz, uma conta de água, fazer a compra, né, no supermercado para poder abastecer e ter a sua alimentação, de repente gastos com transporte, deslocamento, e ainda tem o peso das parcelas das dívidas. Então fica muito pesado, né? Viver aí nesse ambiente, nessa situação. Então, esse é um momento, né, muito importante para a gente falar desse tema e talvez você seja uma pessoa que agora, nesse momento, está passando por tudo isso. Então é por isso que você está vendo esse vídeo, né? Esse material, esse método, né? Primeiro vamos entender o que é método. Método é uma forma inteligente, organizada, estruturada em passos que qualquer pessoa pode seguir. Então, quem tem um método consegue resolver mais fácil as coisas, né? Então, todos nós temos problemas, né? Mas se eu tenho um método claro para seguir, método comprovado, né, que funciona, eu sigo esse método e eu consigo resolver de uma maneira mais simples, né, aquele problema que eu estou enfrentando. Então, esse método virada financeira foi desenvolvido com muito carinho, com muita atenção, trazendo aí, né, um conhecimento que eu venho acumulando aí ao longo de praticamente 20 anos, né, de estudos, de mercado, de prática com pessoas e, né, ele, né, foi encaixado então nesse material, nesse e-book. Né? Claro que você vai precisar ler, vai precisar, né, entender e vai precisar aplicar tudo isso para funcionar para você, né? Não é uma coisa mágica, não adianta comprar só o e-book e falar pronto, resolvi, comprei, né? Não, você precisa comprar, você vai precisar ler, você vai precisar de alguns momentos aí do seu dia para cumprir as tarefas, para executar o que está ali. Só que é simples, né? Eu procurei colocar ali as informações diretas ao ponto, sem rodeio, sem enrolação. Por quê? Porque eu sei que quem está passando por uma situação dessa não tem muito tempo também para ficar ali, né, se esforçando para aprender uma coisa da NASA. Não, é uma coisa simples, objetiva e que funciona. Eu preciso que você acredite nisso. Funciona. Funcionou para mim. Ah, você também já teve problemas financeiros? Claro que eu tive, né? E eu apliquei esses métodos na minha vida e consegui resolver, né, problemas aí que para alguns poderiam ser problemas muito grandes, né? E resolvi de uma maneira simples, inclusive com o uso dos métodos. E centenas de outras pessoas aí, né, que já foram mentorados, alunos de programas de treinamento e, né, também já pessoas que compraram também esse e-book. Eles estão transformando, né, a sua realidade, entendendo uma nova maneira de lidar com o seu dinheiro, tá? Então, acredita, eu preciso que você acredite nisso. Acredite mais do que acreditar no material, acredite em você. Eu acredito em você, eu reconheço que você tem um potencial incrível, só que você precisa despertar isso, tá? Bom, então, né, a gente tem aqui a descrição do método, né? Isso vai ajudar você a clarificar, né, o que você está vivendo e conseguir ordenar passo a passo. Então, você vai entender, né, o que esse método propõe e vai, então, aplicar ele, né, no seu dia a dia. Né? Então, o primeiro passo mais importante é encarar a sua realidade. Se você não olha para o que está acontecendo e reconhece aquilo, não tem como ser resolvido, né, o problema. Então você precisa aprender a reconhecer isso.
é um passo difícil, né? Você vai precisar olhar e entender que foi você que te levou para esse lugar. Então, por isso que para muitas pessoas esse é um passo dolorido, né? Um passo difícil de ser seguido. Mas, né, o método vai te explicar direitinho como você vai buscar a sensação, né? Como você vai procurar se sentir quando você estiver fazendo, né, esse exercício, então, tá bom? Bom, eh, tem, né, mais um monte de riqueza aqui de informações e detalhes que vocês vão estar vendo, né, no material. E eu espero que ele realmente transforme a sua vida, né? Foi por isso que eu desenvolvi, foi por isso que eu investi tempo, dediquei ali atenção, cuidado, zelo, amor, né, para que isso pudesse chegar até você e fosse responsável aí por te apoiar, né? Lembra que a verdadeira transformação ela está em você. Esse é o material que vai te apoiar. É um método que vai mostrar um caminho para você seguir. Porque se a gente não conhece o caminho, a gente não chega. Então, esse método vai te mostrar o caminho. Eu tenho certeza que você vai seguir e eu vou ouvir ainda o seu depoimento, eu vou ouvir, né, o seu testemunho de transformação e por meio dessa transformação sua, você vai impactar positivamente a vida de todos aqueles ao seu redor que você ama muito, tá bom? Então, eu desejo de coração aí que você tenha uma jornada extraordinária. E de repente a gente vai se ver, né, em novos capítulos aí, em cursos, em treinamentos, em novos e-books, porque o meu propósito de vida é promover uma educação financeira, uma educação que transforma vidas, tá bom? Eu sou Carlos Magno Vieira, espero que esse vídeo tenha chegado em bom momento para você. Um forte abraço. Deus te abençoe.